Fala pessoal, tudo bem? Edmar Peluso, da Gerente de Pasto. Estamos aqui em mais um episódio de como gerenciar seu pasto aqui no programa Giro do Boi. Hoje eu quero falar de água, de bebedouro, de aguada, de açude, né? Vamos dizer assim. A importância da água. Pô, todo mundo sabe, a água é importante, a água é o nutriente mais importante, água isso, água aquilo, mas muitas vezes ela é negligenciada. Ela é negligenciada. E quando a gente pensa em água, a gente precisa pensar em três aspectos principais. Primeiro, ter disponibilidade de água durante o ano todo, qualidade e posicionamento dessa água. Quando a gente pensa em disponibilidade, lembra que a gente falou lá da sazonalidade do capim, que eu tenho que já fazer naturalmente uma redução de lotação do pico de águas para o pico da seca em torno de 50%, naturalmente isso vai acontecer. Então, pensa na fazenda, tem que fazer uma redução em torno de 50%. Se eu tenho uma série de pastos na fazenda que a água seca, e tem pasto lá, tem o capim e não consigo utilizar, essa redução fica mais drástica. A demanda de uma estratégia de seca fica mais pesada, porque eu tenho pasto lá, mas não consigo utilizar. Ah, Edmar, mas eu abro o pasto vizinho. Aí você bate o pasto vizinho e esse pasto fica passado. Esse pasto fica passado e o outro batido. Você arruma um outro problema. Não vai resolver seu... Você precisa ter água naquele pasto. Tá? E esse pasto que não tem água, além dele gerar uma estratégia de seca mais custosa, porque você não tem toda aquela massa de capim que você não vai aproveitar ou aproveitar de forma adequada durante a seca, ele também tem um problema na transição, porque daí sobrou aquele monte de palhado, começa a chover, a rebrota demora, aí não encheu, o bebedouro ainda não encheu, o açude não encheu. Então, você vai ter água lá para dezembro, o pasto já está passado. Então, ele já rebrotou, já cresceu, já ficou passado de novo, foi quando você conseguiu entrar com gado, porque até encher, né? Então, são problemas muito comuns. Ter água de qualidade o ano inteiro é muito importante, é fundamental. Não só água, mas qualidade, né? Entrando aqui já na parte da qualidade, comparando uma água boa, uma água de um bebedouro, com uma água de um açude, água baixa, a gente está falando de mais de 100 gramas de ganho. Mais de 100 gramas de ganho de peso. Isso é muita coisa. Isso aí, em 6 meses, um lote de 100 cabeças paga o investimento de uma água, gente. Nos 6 meses de seca, a cada 100 cabecinhas, paga o investimento de uma água tranquilo, tá? Tranquilo. Só no ganho de peso a mais. Então, às vezes, você está usando lá um suplemento, ou fábrica de ração, fazendo um suplemento excelente, um manejo muito bom, equipe treinada e tal, e que está te puxando pelo pé é água, água ruim. Então, óbvio que demanda investimento, óbvio que não é fácil de fazer, mas sempre que possível, coloca no seu planejamento estratégico, evoluir nessa questão de água. Evoluir na questão de água, colocar de preferência bebedouros artificiais, que você vai manter uma disponibilidade de água independente ali do clima. Então tem muito lugar que não secou, esse ano seca, esse ano nunca secou, esse ano secou. A gente tem cliente ali no Paraguai que 3 hectares, 1.500 para um lado, 1.500 para o outro. O 1.500 mais forte está secando, nunca secou, está secando, certo? Você poder trabalhar com bebedouro artificial botar a cabeça no travesseiro e dormir. Saber que o investimento que você está fazendo em manejo de pasto, em nutrição, em genética, em equipe e tudo, você está sendo o melhor aproveitado possível, porque não é a água que está te puxando para trás, tá bom? Então, outra questão boa do bebedouro artificial, a qualidade e o posicionamento. Muitas vezes você vai fazer um açude, você não consegue posicionar onde você quer, você tem que posicionar onde vai juntar água. E às vezes isso fica muito num canto do pasto, o fundo do pasto fica longe da água, aí o pasto fica batido perto da água e fica passado lá no fundo. Lembrando que os animais, se pegar um pasto de média produção, pasto de 1,5 kg por hectare de capacidade de suporte, por exemplo, eles vão ter um bom pastejo, se você trabalhar com um tamanho de lote adequado, até 650, 700 metros de distância da água. Mais que isso, cara, esquece. Por quê? O animal demora a chegar lá. Quando ele chega, já está calor, já cansou, já deu sede, ele volta a beber. Ele volta a beber, deita por ali, lambe um sal, sai pastejando por ali de novo. Então, ele super pasteja perto da água e subpasteja o fundo se essa distância for muito longe. Então, você vai ter na prática, estou com 2 watts por hectare aqui no meu pasto, mas perto da água o animal está exercendo 5 e lá no fundo ele está exercendo 0,5. Entendeu? Então, o pasto fica desse jeito, batido perto da água e passado no fundo. E aí você tem praga perto da água e você vai ter praga lá no fundo também. O pasto passado ele também pragueja, um pouco mais lento, de forma mais lenta, mas também um pragueja. Então, quando a gente vai trabalhar com bebedouro artificial, você consegue posicionar isso de uma forma mais central dentro da área de pastagem, reduzindo a distância do fundo do pasto com a água e você vai trabalhar de forma melhor, tá? Então, como eu falei,
um pasto um pasto de média produção, uma UAI meia de capacidade de suporte, você pode ter uma distância até uns 600 metros, 650, 700 no máximo do fundo do pasto para a água, desde que você trabalhe com tamanho de lote adequado, lote pequeno não vai funcionar. E o pasto produtivo, 3 UAs acima por hectare de capacidade de suporte, aí você tem que estar mais pertinho, né? Você tem que estar ali com o fundo do piquete, o fundo do pasto 250, no máximo 300 metros da água, tá bom? Então são referências aí para vocês tomarem decisão de forma estratégica no momento de fazer divisão, no momento de fazer adequação da água, ok? E entender também por que aquele fundo está passado e perto da água está batido. O que resolve muitas vezes é a divisão. Você divide o pasto e põe uma água lá para trás, tá? O bebedouro artificial também ajuda nesse sentido, ok? Então, resumindo, água, ter o ano inteiro, uma água de qualidade que vai te dar um ganho de peso maior, não vai puxar você para baixo, puxar você pelo pé, e uma água bem posicionada, de forma a reduzir a distância entre a água e o fundo do piquete para você ter um pastejo mais homogêneo, uma colheita de pasto mais homogênea, né? Ninguém planta 100 hectares de soja para colher 60 hectares, né? Então é o que muitas vezes a pecuária faz. Ela tem uma atuação de bom pastejo em 40, 50, 60% da área e você tem 40, 50% da área com mal colheita, ou pasto batido ou pasto passado. Então vamos fugir disso, vamos buscar mais eficiência dentro do processo, ok? Um forte abraço e até o próximo episódio aqui no Giro do Boi.